Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje, dia 9 de setembro de 2023, 20 horas e 34 minutos. 20 horas e 34 minutos. Mais um dia vencido, um sábado na presença do Senhor, graças a Deus, lendo a palavra do Senhor, estudando. Shalom, Luciana. Passei a tarde toda hoje, aliás, desde manhã, lendo a palavra do Pai aqui, buscando de Deus discernimento, buscando de Deus as coisas do alto, porque, irmãos, a cada hora nós estamos vendo a situação ficar pior, a cada hora nós estamos vendo tudo se deteriorando e o que vai ficar para nós é só a graça de Jesus. O que vai ficar para nós são os seus mandamentos, né? E aquilo que ele tem para nós. Então nós temos que segurar nesse momento na orla do vestido de Jesus. Como nós não temos ele aqui, né, ao vivo e a cores, nós seguramos na palavra, entendeu? Shalom, Viviane. A palavra de Deus para nós hoje é a orla do vestido de Jesus. Boa noite, Meire. Boa noite, Paula Pauli. A todos que estão entrando, sejam muito bem-vindos. E a cada hora a gente está vendo mais a necessidade de nós estarmos, como diz, né, atafunhados na presença de Deus, né? Nós estarmos enterrados na presença do Pai, nós estarmos enterrados na leitura da palavra, na compreensão da palavra de Deus como ela é, não como dizem que ela é, não, do jeitinho que está escrito, né? Não colocando outras coisas na palavra de Deus, né? A gente está vendo muitos que vêm com um discurso bonito, maravilhoso, discernimentos, né? Mas que de repente começa a dar uma desviada daquilo que tem que ser. E quando você viu, essas pessoas estão levando o povo para outro lado. Então nós temos que ter a certeza de uma coisa: nós precisamos estar firmes no que a palavra diz. A palavra não disse, acabou. Não disse e acabou. Paz, Val. Se a palavra diz, ela está dizendo. Se ela não disse, não está na palavra, eu não aceito. Entenderam? Então, como eu sempre falo, eu sou somente uma compartilhadora daquilo que Deus tem falado comigo, né? Daquilo que eu sinto no meu coração. Eu não sou teóloga, nunca pensei em estudar teologia na minha vida, nunca pensei, porque não gosto. Eu acho que Deus a gente não estuda, né? A gente não precisa estudar Deus, é Ele que nos estuda, é Ele que fala da sua palavra para nós. E o que eu tenho que saber está dentro da palavra. Eu não tenho que ser arminiana, eu não tenho que ser calvinista, não tem que ser nada disso. Eu tenho que ser isso aqui, ó. Eu tenho que ser a palavra, o que está aqui, ó. É o que está aqui para mim que vale, sabe? Aí é o estudo escatológico, é o estudo não sei das quantas. É verdade, pastor. O problema é que muitos querem dar sua interpretação. Exatamente. A interpretação, irmãos, é aqui, ó. É o que está escrito. A gente lê o capítulo todo, a gente lê o contexto, a gente estuda um pouco de história para poder entender o momento, né, que foi falado, o que aconteceu naquela época, né? A gente tem uma visão abrangente, mas, sabe, eu não sou de estudos teológicos. Eu sou do que Deus fala para mim na sua palavra. O que Deus fala para mim é que eu tenho que ter eu tenho que ter uma vida reta. Se lêssemos só a Bíblia, é verdade, pastor. Se nós lêssemos só a Bíblia, meus irmãos, as coisas não estavam na bagunça que estão, sabe? Infelizmente estão, né? Eu gosto de seguir homens e mulheres que falam a palavra como ela é. Como eu sigo, né, o Javier Palácio, eu gosto muito dele, gosto mesmo, porque é um homem que fala a palavra na palavra. O Jimmy Swaggart, que, né, há quantos anos atrás, e agora tá vindo os vídeos dele à tona aí, que eu nem sabia que tinha, foi Deus que me levou lá, também gosto de ouvir.
Gosto de ouvir o pastor Alan Capriles, gosto muito, porque é a palavra na palavra. E outros irmãos também, que é a palavra na palavra, sabe? Não tem, como é que diz? Exatamente, pastor, todas as heresias são tiradas de interpretações, exatamente. Aí fica aquela guerra, né? Você entra num podcast, aquela guerra de arminianos contra calvinistas, contra mais não sei quem, mais não sei quem. Ai, irmãos, eu não tenho tempo para isso não. O meu tempo é para estudar a palavra de Deus, para falar com a minha vida, para limpar a minha alma, limpar o meu caráter, sabe? Nós temos muita coisa para limpar. Boa noite, Berenice. Nós temos muita coisa para limpar. Nós temos uma vida para limpar, para entrar no reino dos céus. Sem fé e santificação, ninguém vai ver a face do Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. E sem santificação, ninguém vai ver o Senhor. Irmão, se vocês estiverem escutando um barulho de um monte de música, é aqui do lado, meu vizinho aqui tá fazendo festa hoje, hein? Tá o dia inteiro com essas músicas esses breganejos da vida, que é desesperador de ouvir. Até lá do outro lado da rua você escuta. Então, se estiverem escutando aí, é do vizinho aqui do lado. Mas é isso aí, meus irmãos. É isso aí. Hoje eu queria complementar o que eu conversei com uma irmã ontem. Muito bonito o que nós conversamos ontem. Deixa eu ver se eu acho aqui mais fácil na Bíblia Hebraica. Não, vou procurar nessa aqui que é mais rápida. Boa noite, Suzana. Lembra que eu falei ontem de Zacarias 14? Zacarias 14, que fala sobre... breganejo. Breganejo. É o breganejo, gente. É uma coisa absurda. Só Deus na causa. Meus ouvidos ficam tinindo o dia inteiro. Ontem eu falei sobre Zacarias 14 e Mateus 14, né? Deus vai mostrando a gente através de outros irmãos que têm visão de águia na palavra. Não é estudo teológico, não. É visão na leitura da palavra. Porque muitas das vezes a gente se acostuma a ler naquilo que a gente escutou. Mas eu achei interessante, porque em Zacarias 14 diz que Jesus vai pisar o Monte das Oliveiras. Deus, né? Cada um quer mostrar algo e por si vemos muitas denominações. E cada uma... Exatamente, pastor. O senhor foi no ponto. É no ponto isso aí, pastor. Paz, Vânia. Shalom, Patrícia. Exatamente isso. Por isso que tem esse monte de igreja aí. Porque sai da simplicidade da palavra, né? Sai da simplicidade que o Senhor nos mostra, né? É isso aí. Mas ontem eu comentei sobre Zacarias 14 e Mateus 1. Zacarias 14 fala que Deus vem vindo, né? Com todos os seus santos e vai pisar no Monte das Oliveiras, que vai ter um grande terremoto, né? E ali dá-se a entender que é a batalha de Gog e Magog, né? Que ele vai vir. E em Atos 1 diz que Jesus, quando foi sendo levado ao céu, 2 varões de branco estavam do lado dos discípulos e disse assim: por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que subiu também vai descer. Do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer. Mas ele não vai descer sozinho, ele vai descer com todos os seus santos, que está em Zacarias 14. Olha que interessante. Agora vamos lá, Amós 4,12. Quer ver o que diz em Amós 4,12? Olha que interessante, gente. Que interessante. São informações, né? Portanto, assim te farei, ó Israel, porque isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Olha o que Deus está falando aqui com Israel. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Interessante, Jesus, em Zacarias fala, né, que naquele dia, no grande dia do Senhor, né, vamos lá, vamos pegar ali, amanhã eu vou acrescentar mais uma coisinha, vou acrescentando uma de cada vez. Olha aqui, ó, naqueles dias estarão, Zacarias 14 diz assim, e naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio.
E aí vem falando, aí no 5 diz assim: e fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. Então fugireis assim como fugiste de diante do terremoto do dia de Uzias. E acontecerá naquele dia, Shalom, Marta, naquele dia, que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia nem noite será, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas. Mas deixa eu pegar, acho que eu pulei aqui. Aqui, o Senhor sairá a peleja contra estas nações como pelejou. Meu pai, onde que está aqui? Espera só um pouquinho, deixa eu achar aqui onde que está falando extirpado. Mas será um dia conhecido do Senhor. Aqui. Deixa eu só pegar bem o texto que eu tô falando. Toda a terra ao redor. Naquele dia acontecerá que haverá dia parte grande perturbação entre eles, porque cada um pegará na mão do seu próximo e cada um levantará a mão do seu próximo. Não, acho que eu pulei aqui, não é possível. Eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Israel, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas a outro restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra as nações, como pelejou sim no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém. E ali diz: e o monte será fendido no meio, no Monte das Oliveiras, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte, outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, pois os vales dos montes chegará até Azel. E acontecerá que naquele dia... Gente, tem horas que as coisas somem da minha frente. Mas tem uma parte que diz que Jesus vai descer, o Senhor descerá com todos os seus santos. Com todos os seus santos. Deixa eu ver se está aqui. Eu peguei na Bíblia aqui do... Eu peguei na Bíblia do João Ferreira de Almeida, mas tem uma tradução que diz que ele descerá com todos os seus santos. E lá, quando ele é assunto aos céus, Jesus é assunto aos céus, diz que ele virá com todos os seus santos. Em Amós 4:12 diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Então, irmãos, presta atenção. Vamos por partes. O que fala em Zacarias se repete em Atos dos Apóstolos e complementa em Amós 4:12, que diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Esse é o momento, será o momento do encontro de Jesus com o povo de Israel, aonde ele vai aparecer como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não sei se eu fui clara, acho que eu embolei um pouco o meio de campo, mas é isso aí. Jesus, ele vai aparecer naquele momento para os israelitas, entenderam? Então, quando falam, então, na minha visão, cai a situação assim, que Jesus, nesse dia, é que é o dia do arrebatamento. Não, o arrebatamento da igreja, ele acontece antes. O arrebatamento da igreja vai acontecer antes, não é nesse dia. Jesus virá com todos os seus santos nesse dia, para ter um encontro com Israel. Prepara-te, ó Israel. Boa noite, Jesus vem. Para te encontrares com o teu Deus. A minha cabeça está funcionando desse lado. Eu passei hoje amanhã lendo Tessalonicenses, Coríntios, para poder juntar o quebra-cabeça. Então eu estou compartilhando com vocês a minha impressão. Então, se eu ler 14 de Zacarias, eu vou juntar com o 1 de Atos
E eu vou colocar Amós 4:12. Prepara-te, Israel, para te encontrares com teu Deus. Eu vou ver, irmãos. Isso não é uma, como é que eu posso dizer? Uma doutrina. Isso não é uma doutrina, mas é o que vai acontecer. A igreja, ela sobe antes da ira. Porque a maioria do pessoal ou sobe antes de tudo, porque nós já estamos na tribulação. Na tribulação nós já começamos, nós estamos iniciando a grande tribulação. Iniciando já a grande tribulação. Mas nós seremos retirados daqui a partir da vinda do anticristo. Nós seremos retirados, exatamente, pastor, exatamente, é uma visão, né? É uma visão. Não é uma imposição, eu não estou trazendo aqui imposição. Eu estou aqui trazendo uma reflexão daquilo que hoje pela manhã, desde ontem que eu estou... Aliás, eu já há algum tempo, mas desde ontem que uma irmã me mandou um determinado assunto e eu comecei a estudar sobre isso. Hoje eu passei a manhã estudando sobre isso. E eu louvo a Deus porque parece que a mente da gente vai abrindo. Então, mediante... Depois vocês estudem aí, 14 de Zacarias, aí vão lá para Atos dos Apóstolos, e depois vocês vão para Amós 4:12. Prepara-te, Israel, para te encontrares com teu Deus, porque também é no grande dia, E aqui em Zacarias, aqui diz no que está ali em cima, a vinda do reino da graça. A vinda do reino da graça. É Jesus, irmãos, é Jesus que vai vir. Ele vai vir com todos os seus santos e vai pisar o Monte das Oliveiras. E será um dia conhecido como o dia do Senhor. Entendeu? Então, é coisa linda, coisa linda. E aqui começa o milênio de Jesus Cristo. O milênio de Jesus Cristo da partida aqui. Nessa que ele vem, que ele volta com todos os seus santos, no mesmo lugar que ele subiu. Que coisa mais linda. Mas amanhã eu continuo. Amanhã eu quero trazer para vocês sobre o casamento da igreja. Eu estava estudando sobre isso hoje. Só para vocês pensarem. Quem que entra na igreja? Quem que vem para se encontrar com o noivo? É o noivo que vai encontrar com a noiva? Ou é a noiva que chega para se encontrar com o noivo? Vamos pensar nisso. Como é que Rebeca e Isaac se casaram? Isaac estava onde? Na casa dele. Quem foi que chegou para se encontrar com Isaac? A noiva. Hoje de manhã eu fiquei, sabe? Aliás, desde ontem que eu parei nisso. Porque é lindo demais. E a gente começa a enxergar algumas coisas. Todos os casamentos, meus irmãos, a noiva vai até... Exatamente, a noiva vai até o noivo. Então, não será diferente conosco. Nós somos a noiva, a igreja é a noiva. Ela vai encontrar o noivo. Aonde? Nos ares. Entendeu? A noiva vai encontrar com o noivo nos ares. Agora, como é que uma noiva vai encontrar com o noivo se ela estiver despedaçada? Não. Aí é que mora a questão. A gente tem que pensar, né? A noiva tem que estar adornada. Isaac serve o mensageiro, exato, pastor. A noiva tem que estar adornada. E ela vai estar adornada porque ela não vai passar pelo pior que tem, ela não vai passar. Ela está sendo guardada da ira, o que eu vou comentar amanhã com vocês. É mais trabalhosa e cheia de detalhes. Exatamente, Meire, exatamente. A preparação da noiva é mais trabalhosa e cheia de detalhes. Irmãos, isso é muito lindo. O meu coração hoje de manhã se encheu de alegria de ler essas partes, sabe? Poder enxergar, sabe? É exatamente. Olha aí, o pastor colocou, o Apocalipse diz, o Espírito e a noiva dizem, vem. Exatamente. Que coisa mais linda, né, gente? A gente vai estudando a palavra de Deus. Por isso que eu digo, gente, estuda a palavra. Estuda. Sabe? Quando eu falo estudar, é ler. Esmiuçar. Anota no caderninho. Eu coloquei assim, ó. Eu coloquei aqui, lendo a Bíblia com lupa. Não sei se está dando para vocês enxergarem aí, mas eu coloquei assim,
lendo a Bíblia com lupa. São lugares que a gente às vezes lê e não entende, entendeu? E não entende. Então a gente começa a ler com lupa, a gente começa a anotar, fazer, olha, eu tenho meu caderninho aqui tudo anotado. Já comprei até desses bem baratinhos aqui, porque eu vou anotando em tudo, entendeu? Quando Jesus for revelado nos céus com os seus anjos poderosos em meio às chamas flamejantes, glória a Jesus, é isso aí, é desse jeito. Meus irmãos, nós estamos prestes a acontecer, nós estamos prestes a tudo acontecer. Nós só precisamos ter um pouco de paciência, colocar as nossas vidas no altar, somente isso, e aguardar a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ela não vai demorar. Por isso Satanás está lutando com tanta força para nos tirar do caminho do Senhor. Nós não podemos sair do caminho do Senhor, não podemos, temos que estar firme, firme. Mas vamos lá. Shalom, Carolina Porto. Aqui no mundo nós esperamos a noiva entrar e todos ficam em pé. Toca música, todos os olhares são para ela. A Bíblia mostra que a noiva espera o noivo. Mas a igreja sobe, né, pastor, para encontrar o noivo, não é isso? A igreja vai subir para encontrar com Cristo nos ares, né? Ele vai mandar, né? Ele vai mandar buscar. Que coisa mais linda. Glória a Jesus. Vamos lá. Agora vamos começar a segunda parte da reta final 110. Tá? Eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Eu não sei se eu vou conseguir falar exatamente como ele disse, que tem muitos detalhes aqui, que como eu não falo hebraico, fica meio complicado. Mas eu vou tentar passar para vocês da melhor maneira possível. Eu acho que a Isabel assistiu as lives do Javier Palacios. A Isabel, me dá uma força aí, Isabel. Se eu tiver errada, você dá aí um puxão de orelha em mim aí para eu consertar aqui, tá bom? Então, essa live, a segunda parte da live 110 do Javier Palacios, ele começa falando sobre Júpiter. Quem é Júpiter? A estrela Júpiter, a estrela errante Júpiter, quem é ela? Em hebraico, quer dizer Zedek, que quer dizer justo, certo? Preste atenção. Júpiter igual a Tzedek, que quer dizer igual a justo. Então, essa estrela é dada como Jesus Cristo, Yeshua, tá? Então, essa estrela errante, ela é colocada como justo, o justo, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, tá? Saturno, quer dizer Sheftai, que quer dizer Shabá, tá? Segundo os escribas judaicos, quer dizer Shabá. O Saturno, ele é cheio de anéis que circundam Saturno. Nós vamos ver sobre isso, tá bom? Então, nós vamos para Neemias 11:16. Deixa eu achar aqui, eu vou ler na Bíblia judaica. Vocês vão aguardar aí um pouquinho, porque eu me confundo um pouco aqui nessa Bíblia, porque ela tem a colocação diferente das outras Bíblias, tá? Deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu achar aqui. Neemias. Abram nas suas Bíblias Neemias. Espera só um pouquinho. Deixa eu achar aqui aonde está o Neemias aqui, porque aqui é complicado. Ah, já achei. 1127. Ele fica no final do Velho Testamento aqui. 1127. Só um minutinho, gente. Eu tô chegando lá. Eu vou já deixar aqui. Neemias, ele leu Neemias 11:16. Anotem aí, vou anotando os textos, tá bom? Anotem os textos, por favor, tá? Deixa eu ver aqui.
Eu não gosto que dê essa lacuna, mas não tem jeito. Então, 11:16. Neemias 11:16. Diz assim: E Shabtai e Osavade, dos líderes de Ivim, que estavam encarregados dos assuntos externos da casa de Deus. Então, lá em Neemias, tinha um homem com esse nome, Shabtai, que é o nome de Saturno. Preste atenção, tá? Então, ele colocou esse texto para que a gente pudesse observar que existia um com esse nome lá no tempo de Neemias. Depois ele deu Esdras 10:15, que vai falar a mesma coisa, mas eu vou ler para não sair fora, tá, gente? Deixa eu só ver aqui. Esdras 10:15. Esdras 10:15 diz assim: Apenas Ionatã, filho de Asharel, de Ishaiai, filho de Tizavaque, apoiados por Mashulam e Shabtai, o Levi, opuseram-se a isso. Então, esses nomes tem aqui também no livro de Israel, Esdras 10:15, isso. Vão olhando para vocês. Ó, Shabtai, tá? Shabtai é o nome de Saturno, que também quer dizer Shabá. Presta atenção, anotem aí, anotem isso, tá? O sol quer dizer Shemesh, igual a fogo. O sol reflete a Jesus. E Malaquias diz que o sol da justiça. Malaquias fala sobre o sol da justiça. Deixa eu ver aqui. Malaquias 4:2. Vamos lá. Deixa eu achar aqui. Malaquias 4:2. Deixa eu ver aqui, nessa outra biblinha que tá mais fácil. Diz assim: Mas para vós, os que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça. Então, o sol representa Jesus Cristo. Cura trarás nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerro no cevadouro. Então, em Malaquias 4:2 diz que o sol é o sol da justiça. Então, Jesus é o sol da justiça. Ele reflete a Jesus. A lua quer dizer de Jair. A palavra Jair quer dizer brilhará. A lua representa a humanidade e que a humanidade hoje não está brilhando, tá? Não está brilhando. Universo quer dizer de confirmado. Ponto ereto. Eu estou passando do jeito que ele passou, tá? Saturno, igual, Shabtai. Os judeus... Espera um pouquinho só, deixa eu ver aqui. Jesus, ele se autoproclama... Aliás, deixa eu só ver aqui, gente. Aliás, desculpa, gente. Em 1392, existia um judeu por nome de Shabtai. Ele se autoproclamou Messias em 1392. Isso ele falando, tá? O que ele disse. E depois se converteu ao Islã. E ele era um estudioso do Zohar e da Cabala. Presta bastante atenção. Esse homem se autoproclamou Messias em 1392. E ele se converte ao Islã depois de muito estudar a Cabala e o Zohar. E aí ele fez uma chamada de atenção. Aqueles que estudam são judeus e estão judeus messiânicos e estão enterrados na Cabala e no Zohar. E ele diz o seguinte, que aquele que estuda Cabala, Zohar, Talmud, esses livros que não são a Torá dentro do judaísmo, são homens e mulheres que estão se enchendo de demônios. Entendeu? Esse homem, esse judeu, que em 1392, por nome de Shabtai, que quer dizer Saturno, que quer dizer sábado, ele tentou deter o sol, como fez Josué com
tudo o que a Cabala ensina de esoterismo. Então ele fez uma forte denúncia sobre a Cabala e o Zohar. Quando a gente fala aqui, né, as pessoas acham que a gente é maluca, mas é verdade, irmãos. Quem mexe com esse tipo de coisa, a tendência é ir pro buraco. Então presta bastante atenção. Se você está envolvido com esse tipo de livro, sai fora deles. Porque isso é misticismo judaico. A pessoa que traz ensinamentos para povo de Deus, vindos da Cabala e do Zohar, vocês caem fora dessa gente. Eu tô vendo muitos aí. Tem muita gente trazendo ensinamentos que não vêm da parte do Senhor. São ensinamentos que vêm com aquela áurea que é da Bíblia, mas a profundidade não é. Meu irmão, saiu desse livrinho aqui, você cai fora. Você quer ir pro céu? Você coloca esse livro na tua vida. É aqui, ó. Entendeu? Pois é, quanta ousadia, exatamente. Mas a pessoa que ela tem Satanás dentro dela, ela fica ousada mesmo, né? Ela fica. Irmão, saiu dessa Bíblia aqui, não queira saber de mais nada. São coisas que vão te levar para o inferno. Olha, eu tenho visto aí, né, algumas pessoas que eu até gosto, eu gosto. Mas quando você vai ver, eles veem tudo bonitinho, de repente eles dão a facada final. Sabe para quê? Para deixar você confundido. Se você não conhece a Bíblia como ela é, você cai na deles e você vai pro buraco junto com eles. Então, meu irmão, se você conhece pouco a Bíblia, não procure nenhum livro a mais, só procure a palavra de Deus. Não interessa mais nada para nós. O que interessa é o que está aqui dentro. Aqui dentro estão as palavras de vida eterna. O resto é resto. Aqui, ó. Então ele colocou aqui, ó, que um desses cabalistas antigos tem a ver com... Sim, tem a ver, sim. Ele mexe com isso, pastor. Esse rapazinho aí mexe com isso daí, tá? Ele mexe com isso e ele é incorporado por um espírito de um, como é que diz? Não me lembro agora do nome do rabino lá, mas é um negócio bem sério, tá? Ele é incorporado, ele vai no túmulo desse homem aí, não lembro agora o nome. Ele vai toda semana para incorporar os espíritos nele. Eles mexem com coisa brava, gente. Cuidado, cuidado. Aí ele falou assim, ó. Os planetas foram postos pelo Eterno. Ele colocou as constelações de Touro, Dragão, Zetos, Baleia, nos céus. Ele colocou representando o bem e o mal, a falsidade e a verdade. Antes da criação de Satanás, antes da criação disso tudo, do céu, Satanás caiu primeiro na terra. Vamos ver lá em Gênesis 1 e 2. Vamos ver Gênesis 1 e 2. Ó. Gênesis 1 diz assim, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio ele criou os céus e a terra. No 2 diz assim, e a terra era sem forma e vazia. Por que a terra era sem forma e vazia? Porque Satanás já tinha aprontado aqui. Satanás já tinha feito o que não devia ter feito. Ele quis ser mais do que Deus. E Deus jogou ele para a terra. E a terra ficou sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Foi aí que Deus resolveu criar tudo. Então o que ele fez? Ele criou primeiro os céus. Colocou as estrelas, colocou tudo. Ele escreveu a história da humanidade no céu. Porque lá no céu, Satanás não põe o dedo. Aqui, nessa palavra, ele até tentou fazer alguma coisa. Tá? Até tentou. Mas lá no céu ele não pode colocar. Então, por que nós precisamos conhecer a palavra e conhecer os acontecimentos dos astros? Porque, de acordo com os acontecimentos das colocações dos astros no firmamento, nós sabemos a proximidade da volta do nosso Redentor. Estão entendendo? Diz assim, ó. Shaftai, né? Ou Shabá,
o falso Messias enquanto está no planeta. Entendeu? Saturno indica o falso Messias. Tá? Saturno é a representação de Satanás. Foi isso que ele escreveu no céu. Júpiter é a representação de Jesus Cristo. Shaftai, ou Shabá, ou Saturno, é a representação de Satanás. Débito da pré-existência aconteceu no céu ou aqui na terra? Eu não sei te dizer. Eles dizem que, como é que diz? Que é 1/3 dos anjos que não foram, né? Que ficaram em cima do muro. Para Deus não existe isso. Ou você é ou você não é. Não existe dúvida. Então a teoria dele já cai por aí. Essa é uma teoria cabalística, tá? Essa teoria da pré-existência é cabalística. Presta atenção. Essa doutrina não tem na Bíblia. A Bíblia não fala sobre isso. Eles tentam mudar alguns versículos para te enganar, achando que você vai entender como eles. Não, é uma doutrina da Cabala, é uma doutrina do Zohar. Cuidado, isso é misticismo judaico. Presta atenção. Olha aqui, irmãos, uma coisa que ele colocou, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Ó, a terra ficou sem forma e vazia quando Satanás foi jogado de cima para baixo. Quando Deus viu que não tinha jeito com ele pecou, ele fez a rebelião e Deus atirou ele para a terra. Foi aí que ela ficou sem forma e vazia, porque o impacto dele aqui na terra foi tremendo. E deixou essa terra sem forma e vazia. Presta atenção, olha o que ele falou aqui, gente. Dia 8 de setembro de 2024, a tribulação já vai estar numa forma tenebrosa. Dia 8 de setembro de 2024. Vai haver no céu uma alinhação. Sim, verdade. Quando veio para... isso daí é quando Satanás é jogado na terra. Preste atenção, irmãos. Vai haver uma alinhação, tá? Vai se alinhar Saturno, a Terra e o Sol. O Javier Palacios, ele não crê na Terra plana, presta atenção, tá? Mas vai haver um alinhamento entre Saturno, tá? A Terra, que eu acredito que seja um outro planeta, e o Sol. Eles vão estar alinhados em linha reta. Presta atenção. Saturno vai estar em oposição contra a Terra e o Sol. Isso ele está falando sobre daquilo que a astronomia está avisando que vai acontecer o ano que vem. Presta atenção. A astronomia está avisando que o ano que vem terá um alinhamento que nunca houve entre Saturno, a Terra e o Sol. Boa noite, Tenório. Certo? E diz assim: Saturno quer dizer Satanás. A Terra são os homens que rejeitaram a Jesus, e o Sol é Jesus Cristo. É o Sol da justiça que fala lá em Malaquias, tá? Malaquias 4:2. Gente, eu espero que esteja sendo clara. Eu tô me achando que eu tô meia estranha, mas se vocês não entenderem, eu explico de novo. Na Terra, uma das coisas que Deus deixou para o homem na Terra, que foi colocado no Éden e o homem não segue, é nós separarmos o sábado para adorar o Senhor. Presta atenção. Não é uma instituição dos 10 mandamentos. Ele está nos 10 mandamentos. Mas Deus instituiu o sábado no Éden. Presta atenção. Gente, Luciana, se eu não estiver conseguindo ser clara, por favor, me falem que eu repito tudo de novo, tá bom? Eu tô tentando fazer o máximo possível para vocês poderem entender, tá? Então, preste atenção. Na Terra, os homens deixaram da guarda do mandamento de Deus que foi instituído dentro do Éden. Ele não foi instituído fora do Éden. Presta atenção. Então, Saturno, de um lado,
a Terra do outro e o Sol do outro. Isso falado sobre astronomia, tá? Saturno quer dizer Satanás. Ele está em oposição contra a Terra e contra o Sol da justiça. Preste atenção. Quando Deus cria a Terra, ele descansa no sétimo dia. E ele santifica o sétimo dia como um dia de descanso. Isso ele fez não foi só para o povo judeu, que tem a tábua dos 10 mandamentos. Ele fez para toda a terra, para toda a humanidade. Deus não instituiu o sábado nos 10 mandamentos. Deus instituiu o sábado na criação do mundo. Isso está escrito, ninguém pode tirar daqui. Estão entendendo? O homem deixou dessa instituição. Ele deixou de guardar o que Deus mandou, o descanso no sétimo dia, para aderir o descanso do domingo. Entenderam? Então, olha aqui. O Eterno colocou tudo no céu para que possamos distinguir claramente. O Senhor revelou que a tribulação estará forte. Presta atenção. A tribulação vai estar muito forte. Dia 11 de março de 2024, segundo o que o Javier Palacios fala e eu acredito, o anticristo deve sair nesse espaço de tempo entre esse dia 11 de março, nessa época, o anticristo já deve estar saindo. Por que ele fala isso? Porque o acordo de Abraão, ele foi instituído. Então a guarda do sábado vai muito além dos 10 mandamentos. Sim, já existia antes dele, exatamente. O sábado foi instituído, leiam Gênesis, gente, que vocês vão ver lá. Vocês vão ver, o sábado está instituído no Gênesis. Olha aqui, ó. Dia 15 de setembro de 2020, o acordo de Abraão foi fechado. Estão falando aí que vão fechar? Não, já foi fechado lá. Lá foi fechado. Dia 18 de setembro de 2020 foi a festa das trombetas. Dia 14 de dezembro, tivemos um eclipse solar total no Chile e Argentina. No dia 21 de dezembro de 2020, houve um alinhamento entre Júpiter e Saturno. Esse alinhamento, presta atenção, ele dá início à semana 70 de Daniel. Por quê? Presta atenção, boa noite, Paula. Saturno versus Júpiter. Saturno é Satanás. Júpiter simboliza Jesus Cristo. Presta bastante atenção. Quando Jesus nasceu, quais as estrelas que se alinharam? Júpiter e Saturno. Só que Júpiter prevaleceu na frente de Saturno. Essa daqui, Saturno e Júpiter se alinharam de novo no dia 21 de dezembro de 2020. E quem sobressaiu foi Saturno. Entenderam? Segundo os astrônomos, existe uma diferença de 733 mil quilômetros entre Saturno e Júpiter. Mas se viu um ponto de luz muito brilhante nesse dia no céu. Irmãos, isso são indícios das coisas, presta atenção. Como a estrela de Belém sugere que o falso Messias vai aparecer em breve. Porque a estrela de Belém, ela começou a brilhar 7 anos antes de Jesus nascer. Isso contado, isso feito os cálculos matemáticos pelos astrônomos. 7 anos antes do nascimento de Jesus, essas duas estrelas já estavam em alinhamento. Exatamente, pastor Daniel fala que eles mudariam os tempos e os tempos e as leis, né? Metade da semana 70, ela se dá no dia 11 de março de
2024. Presta atenção. Metade da semana 70 se dará em 11 de março de 2024. Ele passou os números do Strong. Para quem tem o Strong, anotem aí. Strong 7.678 fala sobre Jaftai. Strong 7.676 fala-se de Shabá. Prestem atenção, anotem aí. Isso aqui, o que nos ensina é que foi tudo muito rápido, que os magos ainda acharam Jesus bebê. Não, Jesus tinha 2 anos quando acharam Jesus. Ele tinha 2 anos quando eles viram Jesus. Um bebê, né? 2 anos é um bebê, mas não é um bebê de berço, né? Bercinho, né? Tanto que quando eles fazem os presépios, colocam os magos lá quando Jesus nasce. Não, Jesus não é assim. Essa estrela, ela seguiu, ela andou até Belém, mostrando para os magos aonde ele estava morando, entendeu? O Senhor dá no céu os sinais. Escutem bem. A estrela de Belém, agora ele vai falar sobre a estrela de Belém. Eles não eram reis magos. O Strong é um livro, o Strong é um tipo de um livro código de todas as palavras que tem na Bíblia. Elas têm numeração e o significado delas, tá bom? Você acha o Strong em app também, tá? Você acha, você pode achar. Olha aqui, ó. Presta atenção no que eu vou explicar agora. Ele diz o seguinte: os magos do Oriente, os reis magos que eles chamam, não eram reis. Não eram reis. Eram conselheiros de reis. Eles eram astrônomos, médicos, botânicos, aritméticos. Eles eram do Iraque e da Pérsia, onde é a Mesopotâmia, né? Que é o Iraque, e a Pérsia, onde é o Irã hoje. Eles não eram reis, tanto que não eram reis que Herodes não os tratou como reis, porque se eles fossem reis, Herodes tinha feito um banquete para eles. E não, Herodes trata eles como informantes, como conselheiros, simplesmente. Então, eles não eram homens que eram reis, eles eram estudiosos dos céus. Eles faziam parte da escola que Daniel deixou na Mesopotâmia. Eles foram discípulos de Daniel, ou descendente de discípulos de Daniel. E Daniel ganhou muito dinheiro. Daniel era um homem rico, mas ele não tinha filhos. Daniel foi castrado menino. Para poder entrar na corte de Nabucodonosor, Daniel e os seus amigos tiveram que ser castrados. Então, Daniel somente serviu aos reis durante muitos anos, mais de 80 anos da vida dele. Ele serviu a 4 reinados, para vocês terem ideia. E ele juntou muito dinheiro. E esse dinheiro ele deixou em ouro, mirra e incenso. E deixou para quando a estrela do Messias aparecesse, para que eles levassem essa pequena fortuna para o Filho de Deus. Por quê? Porque o Filho de Deus precisou fugir para não ser morto por Herodes. Então José, avisado pelos anjos, pega aquela pequena fortuna e foge com a criança e a mãe para o Egito. E lá ele se sustenta com essa pequena fortuna. Estão entendendo, irmãos? Tá? Vamos ler Miqueias 5, versículo 1. Vamos lá, em Miqueias 5, versículo 1. Deixa eu achar aqui, Miqueias 5. A minha Bíblia não tem Miqueias 5. Não, disfarça, tem sim. Eu estou em outro lugar. Miqueias 5, versículo 1. Agora ajunta-te em tropas, ó filha de tropas, por-se-á cerco contra nós, e ferirão com a vara na face ao juiz de Israel. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel,
e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Está falando de Belém. Jesus ia nascer em Belém. Jesus é aquele que vai governar Israel. Ele nasceu em Belém. Por isso, a estrela do menino Jesus, a estrela de Belém, para em cima da onde Jesus estava morando. Entenderam? Aqui, os conselheiros do rei Herodes sabiam o que estava acontecendo. Os conselheiros de Herodes eram os escribas, eles conheciam as escrituras. E Herodes mandou ver. Veja aí o que esses magos, o que esses conselheiros do rei da Mesopotâmia quer. Porque eles estão dizendo que nasceu um rei. Isso está na Bíblia e eles mostram, e está aqui, ó. Miqueias 5, versículo 1 e 2. Agora junta-te em tropas, ó filha de tropas, por-se-á o cerco contra nós e ferirão com a vara na face do juiz de Israel. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Anotem aí, Miqueias 5, versículo 1 e 2. Vamos lá para Amós 5, 22. Vamos achar o Amós aqui. Peraí, gente. Amós 5, 26, desculpa. Amós 5, 26. Antes levastes a tenda de vosso Moloque e estátua das vossas imagens, a estrela do vosso Deus, que fizestes para vós mesmos. Aqui ele está falando sobre as estrelas do céu. Presta atenção. Presta atenção nisso daqui. Porque às vezes você fala assim, mas irmã Ruth, esse negócio que você está falando é astrologia. Não, não é astrologia, é astronomia bíblica. Deus reprova a astrologia. Deus reprova a consulta dos astros. Deus deixou os astros no céu para que nós pudéssemos observar os tempos designados por Deus para os acontecimentos da humanidade, não acontecimentos pessoais. Presta atenção aqui, ó. Vou ler desde o 24. Vou ler Amós 5, vou ler desde o 24 até o 26. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como ribeiros impetuosos. Ofereceste-me vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Não, antes levastes a tenda do vosso Moloque. Moloque é o quê? É um deus das trevas, é um deus que exige sacrifício de crianças. E estátuas das vossas imagens. Imagens do quê? Do que tem no céu, do que tem na terra. A estrela do vosso Deus, a estrela Rinfã, que é aquela estrela que está hoje na bandeira de Israel. Aquela estrela não é a estrela de Davi, ela é uma estrela maldita. Ela é uma estrela do Deus Rinfã, que fizeste para vós mesmos. Portanto, vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Essa estrela simboliza Saturno também, tá bom? Então, presta atenção. Davi não tinha estrela como símbolo. O símbolo de Davi era a menorá. Não era uma estrela. Essa estrela de Davi não é essa que eles colocaram, tá? Essa estrela é usada para magias, tá bom? Quando nasce Jesus, estava Júpiter e Saturno na constelação de Peixes. Vocês não lembram que nós saímos da era de Peixes e entramos na era de Aquários? Vocês já repararam isso? As músicas que vieram da era de Aquários, nós estamos na era de Aquários agora. A era de Peixes foi ao tempo de Jesus. Jesus nasceu na era de Peixes. Jesus nasceu no dia 22 de setembro. Foram feitos cálculos matemáticos e chegou a esse valor. Eu acho que da minha 11 de setembro, mas ele colocou assim, como 22 de setembro.
Jesus nasceu na constelação de Peixes. Entendeu? Essa estrela é a estrela de Rinfã, é uma estrela maldita usada pela bruxaria. Jesus nasce na constelação de Peixes. Então, pelos cálculos matemáticos, ele nasceu em média de 22 de setembro, tá? Na era de Peixes. Presta atenção. Deixa eu ver aqui. Vamos para o Salmo 33, 6. Salmo 33, 6. Anotem aí. Salmo 33, 6. Gente, me desculpa se eu não tiver conseguido ser tão precisa, tá? Eu tô fazendo melhor, eu tô seguindo de acordo com o que ele fez. Porque se vocês anotarem o que eu tô passando aqui, nessa sequência, vocês vão poder ir na live dele e ver ele falando, tá bom? Eu tô dando somente uma introdução para vocês irem lá e ouvir, tá? Salmo 33, versículo 6 diz assim: Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Preste atenção. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles. Eu vou pegar na Bíblia Judaica para a gente ver aqui. Aguarda aí. Vou abrir aqui na Bíblia Judaica. 33, 6. Diz assim: Pela palavra de Adonai os céus foram formados, e todo o seu exército celestial pelo sopro da sua boca. Então, aquelas estrelas que vocês veem são o exército de Deus. Pela palavra de Adonai, os céus foram formados, e todo o seu exército celestial pelo sopro da sua boca. Olha que coisa mais maravilhosa. Jesus, ele é a palavra. Jesus é o verbo que se faz carne. Vamos lá, Gênesis 1. Gênesis 1, do versículo 16 ao 18. Vamos ler lá. Diz assim. 16, cadê? Deus fez as duas grandes luzes, a luz maior para governar o dia, e a luz menor para governar a noite, e as estrelas. Deus as colocou no domo do céu para darem luz à terra, para governarem o dia e a noite, e para separarem a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. Assim houve tarde e manhã do quarto dia. Ruth, qual a referência do live do Palácios? Shalom 132, reta final 110. Tem a 1 e a 2, tá? Shalom 132, reta final 110, parte 1, e depois tem o vídeo da parte 2. Eu tô fazendo agora aqui o vídeo da parte 2, tá? Então prestem atenção. Então Deus criou os luminares no céu. Tá escrito aqui. Um para governar o dia, outro para governar a noite. Agora vamos lá. Para Neemias 9:6. Vamos voltar ao livro de Neemias. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Esdras, Neemias 9:6. Peguem lá, gente. Neemias 9, versículo 6. Diz assim: Tu és Adonai, tu somente fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo o que nela há, os mares e tudo o que neles existe, e tudo preservaste. O exército do céu te adora. Eu vou ler de novo. Neemias 9, versículo 6. Tu és Adonai, tu somente fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo o que nela há, os mares e tudo o que neles existe, e tudo preservaste.
os exércitos do céu, o exército do céu te adora. Vamos para Salmo 136. Salmo 136, versículos 7 a 9. Diz assim. Vamos lá. Salmo 136. Diz assim, versículo 7. Aquele que fez as grandes luzes, porque sua graça dura para sempre. O sol para governar o dia, porque a sua graça dura para sempre. A lua e as estrelas para governarem a noite, porque a sua graça dura para sempre. Aqui ele disse assim, Satanás sempre quis ocupar o trono de Deus. Os satanistas, aí ele comentou que os satanistas, eles pensam que eles vão triunfar. Os satanistas, meus irmãos, eles sabem que eles estão na reta final. Eles sabem que vem vindo um grande cataclisma no mundo inteiro. E eles já estão se guardando nas cavernas da terra. Eles já estão entrando nos bunkers, achando que eles vão permanecer após a guerra entre Satanás e o Eterno. E eles têm na mente deles que eles vão ser vitoriosos. Por isso, o mundo está do jeito que está. Estão entendendo? Nós temos que entender qual é a mente do nosso adversário. Ele acha que ele vai ganhar. Ele enfiou na cabeça deles que ele vai ganhar. Então, por isso, eles querem nos acabar. Entendeu? Porque quanto menos gente sobrar, eles acham que eles vão, depois de tudo passado, que eles vão ter os que restarem como escravos deles. Presta atenção na maneira como eles pensam, tá? Vamos lá. Salmo 148. Salmo 148. Não, acho que Salmo 140. Ah, tem sim. Salmo 148. Versículo 3 ao 6, diz assim, ó. Louvem-no o sol e a lua, louvem-no todas as estrelas brilhantes. Louvem-no os mais altos céu e as águas acima dos céus. Louvem o nome de Adonai, porque ele mandou e eles foram criados. Estabeleceu-os para sempre. Deu uma lei a qual eles precisam conformar-se. Eu vou ler de novo, do 3 ao 6. Louvem-no o sol e a lua. Ele está falando do que tem no céu. Louvem-no todas as estrelas brilhantes. Louvem-no o mais alto céu. Nós não sabemos, irmãos, quantas quantidades de céu que tem aí para cima. A Bíblia, Paulo fala até o terceiro céu. O livro de Enoque fala 10, né? Mas Deus é quem sabe. E as águas acima dos céus. Louvem o nome de Adonai, porque ele mandou e eles foram criados. Estabeleceu-os para sempre. Deu uma lei a qual eles precisam conformar-se. Então, eles precisam estar diante da lei de Deus. Se eles precisam estar diante da lei do Pai, e nós? Como é que fica a gente? Nós não temos que estar debaixo da lei? Entendendo? Nós temos que estar debaixo da lei. O primeiro céu vai passar. Esse primeiro céu que nós vemos aqui, irmãos, esse céu vai passar, ele vai embora. Esse é o primeiro céu daqui. Quando vamos... Peraí. O primeiro céu vai passar, tá? Aí ele colocou Isaías 40, 26. Vamos lá, para Isaías 40, 26. Deixa eu ver onde está Isaías aqui, porque... Isaías, acho que está antes de Salmo. Aqui, Isaías 40, 26. Vamos ler lá. Gente, eu sei que tá cansativo, tá? Eu sei que cansa. Eu também tô cansada, tá bom? Mas eu tô passando aquilo que é para vocês poderem ir lá olhar, tá bom? Voltem os olhos para os céus. Vejam quem criou estas coisas.
Ele traz seus exércitos em sequência, chama cada um pelo nome. Por meio de seu grande poder e de sua força absurda, nenhum deles se perde. Vou ler de novo. Isaías 40, 26. Voltem os olhos para os céus. Então ele mandou olhar para o céu. Vejam quem criou estas coisas. Ele traz seus exércitos em sequência. Chama cada um pelo nome, por meio de seu grande poder e de sua força absurda. Nenhum deles se perde. Aí ele coloca assim: é bom ver as estrelas, ir a lugares que não tem fora da cidade, ir para lugares que você tem escuridão, porque aí você vai olhar o céu e você vai ver tudo o que Deus fez. E ali você vai poder ver as grandezas do Senhor. Isso é o que ele fala. Agora vamos para Jó 9, 7. 9, 7 a 9. Deixa eu ver aonde que tá Jó aqui, gente. Essa Bíblia é diferente, tá? Ela é, como é que fala? Deixa eu pegar na outra aqui que tá mais rápido. Jó 7 a 9. Jó 9, desculpa, gente. Jó 9, versículos 7 e 9. Ele fala ao sol, e este não sai. Ele apaga as estrelas. 7 a 9. O que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. O que fez a Ursa, o Orion, o Sete Estrelo e as recâmaras do sul. Exatamente, é exatamente esse aí mesmo, Alex, é esse daí mesmo. Pode procurar lá que você vai achar, tá bom? Aqui, ó. E se possível, se assina o canal porque é uma bênção, viu? Assista as lives dele que você vai aprender muito, muito, muito. Aconselho todos. Aqueles que têm ouvido para escutar o espanhol, não vão. É bênção pura, bênção pura. Vou ler de novo. Jó 9, do 7 ao 9. Ele fala ao sol. Quem ele? Deus. E este não sai. Ele apaga as estrelas. Ele tem poder para isso. O que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. O que fez a Ursa, o Orion, os Sete Estrelos e as recâmaras do sul. É o nosso Deus. O que faz coisas grandes que não podem esquadrinhar. As maravilhas tais que se não podem contar. Esse é o nosso Deus. Irmãos, preste atenção. Existem coisas secretas que não competem a nós. Como está em Deuteronômio 29, 29. Aquilo que é para Deus, para o homem, está escrito. Aquilo que não está escrito, não é para nós irmos atrás. É isso que o pessoal que estuda Cabala quer fazer. Descobrir coisas que não são para nós. Entendendo? Aquilo que está revelado para o homem, está revelado para o homem. Tá aqui, ó. Eu abri aqui, ó. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Presta bastante atenção. Cuidado com Cabala. Cuidado com Zohar. Cuidado com quem quer saber além do que está escrito na palavra de Deus. Vira, sabe o quê? Satanismo. Vira satanismo. Cuidado, guardem a sua coroa para que ninguém tome. Creia no que está escrito. O que está escrito já é suficiente para você herdar a vida eterna. Você não precisa mais do que isso. Aqui diz assim, ó. Tem coisas secretas que só pertencem a Deus. Aí ele colocou, a Cabala é pecado. A Cabala é pecado. Vamos lá para Isaías 45. Isaías 45, versículo 11 e 12. Isaías 45, versículo 11 e 12. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Perguntai-me as coisas futuras.
demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz, as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei a minha ordem. Deus criou os céus e a terra. Deus fez a terra para os homens habitarem. E ele fez os exércitos do céu para obedecerem às suas ordens. Estão entendendo, gente? Presta atenção. Esse exército são as estrelas do céu. Né? Quando ele fala para Jó, onde estavas tu quando as estrelas alegres cantavam, quando eu fazia isso, eu fazia aquilo outro? São os anjos de Deus. Na Torá, Deus nos dá advertência, na palavra, né? Deus dá advertência. Vamos lá, para Deuteronômio 4:19. São as advertências de Deus. Presta atenção. Deuteronômio 4:19 diz assim, ó. O que não levantes os teus olhos aos céus. Escuta isso. Deuteronômio 4:19. Que não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol, e a lua, as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles e sirva aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Eu vou ler um versículo antes. Ó, eu vou ler do versículo 15. Vai ficar melhor para você entender. Deuteronômio 4, vou começar a ler do versículo 15. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois semelhança nenhuma viste nos dias em que o Senhor vosso Deus, em Horebe, falou convosco no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou mulher, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave que voa pelos céus, figura de algum animal que se arrasta sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. Que não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol, a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e seja impelido a que te inclines a eles e sirvas aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais por povo hereditário, como neste dia se vê. Isso aqui é uma advertência. Não faça nada que esteja na terra ou acima da terra. Não adore a nada que seja embaixo na terra ou acima nos céus. O único que nós devemos adorar é ao Deus a quem nós não vemos. Somente a Ele é que nós prestamos culto. Não precisamos de imagem de nada. Nós conversamos com Ele aqui, ó. Ele está presente. Ele está presente aí com você, ele está presente aqui comigo. Eu não preciso de nada de imagens, nem do que tem na terra, nem do que tem no céu. Deus abomina isso. Os feiticeiros fazem conjuros com o sol e a lua. Pois é, ele quer adorar o Criador, né? A criatura, né, pastor? O povo quer adorar a criatura. Os feiticeiros fazem conjuros com o sol e a lua. São chamados de vigilantes. Então ele contou o seguinte, ele mora no México. E ele mora numa cidade que é uma das cidades mais idólatras do México. É uma das cidades que é um ponto de bruxaria do mundo inteiro. É em Tehuacán. Tehuacán chama o lugar que ele mora. E ele estava contando o seguinte. Ele conta que ele é médico, né? O Javier Palacios é médico. E ele vai nos lugares para atender os pacientes. E chegando nesses lugares, ele diz que são famílias inteiras com maldições hereditárias. Ele contou que você entra na casa
você já, na porta da casa tá o sol e a lua de um lado e do outro. Você vai entrando na casa, são pirâmides e pirâmides colocadas para idolatria. E ele disse o seguinte, eu nem sabia disso aqui, mas os gigantes de Canaã, aqueles que não morreram, lembra de Canaã? Que Josué, Deus mandou? Então, alguns gigantes não morreram, fugiram. E eles vieram parar nas Américas. E eles construíram muitas pirâmides nas Américas. E muitas das raças que tem aí são raças de gigantes. Entendeu? E eles trazem maldições geracionais. Muito interessante o que ele fala sobre isso. Muito interessante. Vamos ler Deuteronômio 17, 3. Diz assim. Vou começar a ler do começo, tá? 17. Deuteronômio 17. Não sacrificarás ao Senhor teu Deus boi ou gado miúdo, em que haja defeito ou coisa má, pois abominação é ao Senhor teu Deus. Quando no meio de ti, em alguma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que fizer mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, que se for e servir a outros deuses e se encurvar a eles, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que não ordenei, e te for denunciado e ouvirdes, então bem o inquirirás, e sendo verdade e certo que se fez tal abominação em Israel, então tirarás o homem ou a mulher que fez este malefício às tuas portas e apedrejarás o tal homem ou mulher até que morra. São advertências. Você entendeu? Inclinando-se ao que está em cima no céu, embaixo na terra. Inclinando-se às criaturas e não ao Criador. Agora os juízos. Segundo Reis, vamos lá, 17:16. Segundo Reis 17:16 diz assim: E deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, fizeram ídolo do bosque, adoraram todas as estrelas do céu e serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo seus filhos e as suas filhas. Deram-se a adivinhações. Criam em agouros e venderam-se para o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Portanto, o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou, senão somente a tribo de Judá. Isso daqui, irmãos, é juízo. Eu vou ler de novo, tá? Também, aqui ó, começando do 16. E deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, fizeram ídolo do bosque, adoraram as estrelas do céu e serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, Moloque. Deram-se a adivinhações, astrologia. Criam em agouros e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Portanto, o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou, senão somente a tribo de Judá. Presta bastante atenção, meus irmãos. Tudo o que está acontecendo no mundo hoje está aqui. Eles deixaram de crer no Criador para crer na criatura. Um dos maiores planetas que são adorados é Saturno. Se você não sabe, eu vou te mostrar uma coisa agora que você vai entender muita coisa. Eu não sei, alguns aí que me seguem já sabem que eu sempre falo sobre isso.
Mas eu quero mostrar para vocês aqui algo. Para quem não sabe, eu não sei se vocês conhecem sobre o mundo islâmico. Eles adoram como é que fala? Em nosso tempo, no meio evangélico, não temos revelação, e sim muitas adivinhações. Exatamente, pastor. Exatamente. Infelizmente, a gente não sabe onde isso vai parar. Quer dizer, a gente sabe, né? A gente sabe que a mão de Deus está aí. A mão de Deus está forte, forte, forte. Só Deus para nos guardar. Que Deus tenha misericórdia do seu povo. Espera um pouquinho, gente. Deixa eu abrir aqui. Espera só um minutinho. Deixa eu só abrir aqui rapidinho. Só um minuto. Eu quero mostrar para vocês o que o mundo muçulmano, na realidade, adora, tá? Vocês vão ficar... Eu sei que alguns já sabem, né? Que eu já mostrei aqui, mas vou mostrar para quem ainda não sabe. Só um minuto. Deixa... Eu sei que esse celular tá lento demais. Kaaba. Espera só um pouquinho. Nossa, tá... Ô Senhor, tem misericórdia. Faz isso aqui abrir, Pai. Só um minuto, gente. Kaaba. Meu Pai do céu, vou te contar, viu? Tem horas que dá até nervoso. Vamos ver se vai agora. Só um minuto, gente. Vocês sabem o que é uma Kaaba, né? Não começou faz algum tempo, Cleide. Vocês sabem o que é a Kaaba, né? Então, eu vou mostrar para vocês. Olha isso aqui, ó. Olha, isso aqui é a adoração do mundo muçulmano. Isso se chama Kaaba, tá? Isso aqui representa Saturno, o cubo de Saturno, certo? É o cubo de Saturno. Quando vocês veem, presta atenção no que eu vou mostrar agora. Quando vocês veem essas pessoas rodando o cubo de Saturno, vocês estão vendo aqui, ó? Eles estão fazendo os anéis de Saturno. Entenderam? Quando esse povo roda em volta desse cubo, dessa Kaaba, eles estão fazendo a mesma coisa que os anéis de Saturno. Estão entendendo? Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui melhor para vocês verem. Olha aqui, ó. Olha eles, o povo em volta. Então, eles têm que ir para Meca pelo menos uma vez na vida para poder rodar Saturno, fazer os anéis de Saturno. Então, a religião da capa preta, na realidade, é a religião de Saturno. Entenderam? Adora a Satanás. A verdade é essa. Entenderam? É isso aqui, irmãos. É isso aqui. É incrível, né? É incrível. Então, a maioria do povo, sem saber, adora isso aqui. Por que vocês acham? Vocês já viram? Me desculpa aí, pessoal que é de igreja, né? Que eu também já fui. Mas, infelizmente, vocês já viram aquele povo rodando dentro das igrejas? Na verdade, aquela rodação é isso aqui. É a roda de Saturno, gente. A gente tem que abrir o olho. Muita coisa. Presta atenção. Fazendo essas voltas como anéis. Exatamente, pastor. Esse pessoal que manifesta dentro das igrejas, diz que é o Espírito Santo e fica rodando, nada mais é que uma oferenda a Saturno. Presta bastante atenção no que eu estou dizendo. Isso é sério. Isso é muito sério. Um dia, eu perguntando para Deus por que daquilo, e aquilo foi nítido. Eu lembrei disso daqui, da Kaaba. Por que as igrejas hoje são pretas?
em homenagem a Caaba, em homenagem a Saturno. As igrejas estão pretas em homenagem a esse cubo. Por isso, aí eles vão falar assim, não, mas não é isso não, é para ficar melhor a imagem, não é. Eles estão adorando o pretume de Saturno. Por que que as luzes são azuis, púrpura e escarlata? Porque são as cores da prostituta. Estão entendendo, gente? A coisa é séria. Nada é sem que haja algum porquê. As igrejas estão negras porque elas têm que fazer homenagem a Saturno. Preste atenção. Elas têm luzes vermelhas e púrpura. É um azul meio roxo. Porque elas fazem homenagem a Jezabel. Elas fazem homenagem à grande meretriz que dá de vinho a beber a todas as suas filhas. Entendendo, meus irmãos? Prestem atenção. Prestem atenção. Vamos lá, 2 Reis 21, 3 ao 6. Gente, eu sei que eu tô chata, né? Mas é necessário, né? É necessário. 21, 3 ao 6 diz assim: porque tornou a edificar os altos de Ezequias, seu pai. Aqui está falando de Manassés. Tinha destruído, levantou altares a Baal, fez um bosque como fizera Acabe, rei de Israel. Se inclinou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado, em Jerusalém, porém o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor. E até fez passar a seu filho pelo fogo. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, e ordenou adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocar a sua ira. Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho. Nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Esse era Manassés. Se vocês não sabem, Manassés cerrou Isaías no meio. Se vocês não sabem, Manassés cerrou Isaías pelo meio. Esse era o filho de Ezequias, que ele teve nos 15 anos que ele pediu para Deus para aumentar a vida dele. Irmãos, presta atenção. Aquele que se afasta de Deus, que vai adorar coisas que Deus criou, o que vem para cima dele não é brincadeira, não. Em Atos 22, Atos 28, 11, tá? Atos 28, 11. Vamos lá, que tem uma coisa aqui que eu tenho que falar para vocês. Atos 22, 11. Atos 22, 11. Aqui. Diz assim: e na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificastes em Jerusalém, assim importa que testifiques até Roma. Peraí, gente, acho que eu errei aqui. É Atos 28, desculpa, é Atos 28, 11. Perdão aí. Diz assim, ó: e 3 meses depois partimos um navio de Alexandria, que invernava na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Polos. O que é Castor e Polos? São 2 estrelas, que estão na constelação de Gêmeos. Presta atenção. Essas 2 estrelas que estão na constelação de Gêmeos é que faziam a navegação acontecer. Eles se guiavam pela Polaris e por Castor,
que estão na constelação de Gêmeos. Presta atenção. Meu Deus, minha gata tá querendo vir aqui. Não, não vem aqui não. Estão entendendo? Então, eles adoravam essas duas estrelas também. Então, eu estou mostrando todos os pontos para vocês sobre a astronomia que está no céu. Então, está escrito aqui, vou ler de novo. E 3 meses depois, partimos um navio de Alexandria que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Polos. Quer dizer, Castor e Apolares. Ô, gente, perdão aí, aqui a minha gata é um problema, viu? Ela é meio rebelde. Então, eles estavam na constelação, eles se guiavam. Os navios se guiavam por elas. Eu já tô quase terminando, quer dizer, não tô terminando nada, tem um monte aqui para ler. Mas eu já tô ficando sem voz também. Eu acho que eu vou terminar aqui hoje e amanhã. Boa noite. Boa noite, Alberto. Seja bem-vindo. Eu já tô terminando. Acho que vi um gatinho, a Luna. Irmãos, eu tô ficando sem voz. Eu vou terminar amanhã, tá? Amanhã eu termino, falta mais ou menos umas 3 folhas para terminar, que é muita coisa. Tá? É muita coisa, mas eu acho que deu para vocês darem uma visão geral, dá para vocês irem até a metade da live, tá? Dele, e já ouvir o que ele tá falando lá. E amanhã eu termino, se assim Deus permitir, que a minha voz já tá indo embora. Minha voz já tá indo pro saco, como diz o outro. Mas eu espero, meus irmãos, presta atenção, que vocês escutem bem. Não adorem nada que esteja em cima no céu e embaixo na terra. Deus não nos deixou para adorar criaturas. Nós só podemos adorar ao Criador. Eu não tenho que adorar você, você não tem que adorar a mim, você não tem que levantar imagem para mim, para Maria, para fulana, para Beltrana, para Ciclana. Irmãos, isso é abominação. Presta atenção. Isto é abominação. Adorar imagens de escultura, adorar estrelas, adorar sol e lua. Isto é abominação. Vocês viram os textos que eu li aqui. Não são um e nem 2, são vários. Astrologia é pecado. Bruxaria que usa cartas é pecado. Saiam disso em nome de Jesus. Jesus está voltando. É tempo de nós limparmos a nossa vida. É tempo de nós limparmos o nosso ser. Essas coisas não podem habitar naqueles que vão herdar a vida eterna. Prestem atenção, leiam a Bíblia, meus irmãos. Leiam a Bíblia. Em nome de Jesus, leiam a palavra de Deus. Nós precisamos ler a palavra de Deus. E lá diz: ai daquele que adora aquilo que Deus criou. Ai daquele que adora a criatura e deixa de adorar o Criador. Quem cuida de você não é a criatura, é o Criador. Tá entendendo? Amanhã, obrigado. Não tem que agradecer não, se quer, o Alex. Isso daqui é aquilo que Deus mandou eu fazer, eu faço com todo o prazer da minha vida. E amanhã eu termino, se Deus quiser, porque é longo, é extenso, tem bastante textos ainda para ler. Agora, meus irmãos, fiquem firmes, porque Jesus está voltando e não vai demorar. Não vai. Nós vamos em breve ser surpreendidos com a trombeta soando e o nosso nome chamando. Em nome de Jesus. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és maravilhoso. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus de poder. Tu és um Deus, Senhor, que manifesta a Tua graça nas nossas vidas. Nos ajuda a caminharmos firmes em direção à vida eterna. Ajuda os meus irmãos a entenderem, Pai, aquilo que o Senhor quer das nossas vidas. Ajuda aqueles que ainda não conseguem entender, Pai, que não se adora imagens de escultura, que Deus abomina isso, a palavra diz. Ajuda que eles abram a mente e entendam, enquanto ainda tem vida, enquanto ainda dá tempo, que nós só podemos nos prostrar a Ti, aquele que criou os céus e a terra.
Pai, eu te peço em nome de Jesus, cuida dos meus irmãos, cuida de nós pela tua infinita bondade. Não deixa que nós nos percamos com as coisas dessa vida. Não deixa, Senhor, que nós nos percamos, Pai, com os afazeres dessa vida, que nós venhamos nos perder, porque a tua volta é muito próxima e nós precisamos entender que nós temos uma alma para dar conta a ti. Guarda as nossas crianças, guarda o nosso povo, guarda os nossos adolescentes, guarda os nossos jovens em nome de Jesus. Não deixa que nenhum mal passe na sua tenda, Senhor, em nome de Jesus. Blinda as nossas casas, blinda os nossos animais, blinda o teu povo na face da terra. Senhor, eu te peço a tua misericórdia, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Tu és soberano. Guarda o teu povo, dá inteligência espiritual. Dá-nos, Pai, inteligência de observarmos a tua palavra como ela é. Não como as teologias falam, mas como ela está escrita. Nos faz entender a palavra de Deus do jeito que está escrita. Blinda-nos, Senhor, das conversas de Satanás. Blinda-nos, Senhor, das obras infrutuosas das trevas. Nos ajuda a prosseguir, nos ajuda a dar frutos do Espírito Santo. Pai, eu te peço, batiza o teu povo com o poder do Espírito Santo. Esses dias eu ouvi alguém dizer que não existe batismo com o Espírito Santo. Ô Senhor, tem misericórdia. Mostra para esse cidadão, Pai, que existe o batismo com o Espírito Santo, sim. Que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Que não é tempo de brincar, é tempo de nos abastecer. É tempo de nós clamarmos e receber de Deus a autoridade do Espírito Santo. E isso só se dá quando nós somos tocados por Ele, batizados por Ele. E eu te peço, Senhor, completa a tua obra no meio do teu povo. Nos ajuda, Senhor, pela tua infinita bondade e misericórdia. Nós te agradecemos por tudo, te louvamos, no nome honrado de Yeshua HaMashiach, teu Filho amado, Jesus de Nazaré, que vive para todo sempre. Amém e amém. Irmãos, fiquem na graça do Pai, que o Senhor abençoe a todos. Repassem essa live, leiam tudo, tá? Leiam tudo de novo. Vocês anotaram. Vão lá na live do Javier Palacios. Com o que eu passei aqui, vocês têm condições de entender o que ele fala, entendeu? E se por um acaso faltou alguma coisa, vocês me perdoem, porque é muito detalhe. É muita coisa. Às vezes eu fico quase 3, 4 horas para poder transcrever uma live dessa, entendeu? E às vezes aí eu escuto de novo para ver se está tudo certo. E antes disso eu já escutei umas 2 vezes já para poder fixar, para poder fazer com mais rapidez, tá bom? Então fiquem na graça. Boa noite, Edna. Fiquem na graça do Senhor. E que possa ter servido para vocês essas informações. Amanhã tem o restante, tá bom? Fica com Jesus, Deus abençoe a todos, no nome honrado do Filho de Deus. Amém e amém.